Vamos então fechando os nossos olhos e nos sintonizando com Jesus, nosso Mestre Maior. E agradecemos a Ele a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Seu nome, procurando compreender um pouquinho mais de tudo aquilo que Ele nos deixou. Padecemos, caminhamos pela terra, em meio a complicações, a dores, desesperanças, porque não paramos. Não paramos para estudar o Mestre, para compreender Jesus e trazê-lo para os dias de hoje, século 21. Como seria bom tê-lo conosco, em todos os instantes. Então agradecemos ao Mestre por essa oportunidade. E, em especial, esta noite, pedimos permissão para darmos um abraço a uma prima que no último domingo partiu de volta para casa, Ana Maria Cândido, que retornou, mas retornou dentro de uma alegria que pudemos presenciar à distância, dentro de uma serenidade, dentro de uma paz, de uma confiança. Olha que coisa mais linda! E certamente ela está nesse momento, nos braços de Jesus, junto daqueles que ela ama, João, Albertina, seu pai e sua mãe. Então pedimos por ela, que esteja em paz, que esteja tranquila, serena, mas pedimos também por aqueles que aqui permaneceram. Andrade, seu marido, seus filhos, os seus irmãos todos, a família todinha. Uma família tão linda, de uma fé tão robusta. Ah, como seria bom se a humanidade toda tivesse a fé que eles têm. E mesmo no meio de um sofrimento, uma alegria. Estavam alegres, compreendendo e aceitando a partida de Ana. Que sejamos todos assim, que busquemos essa compreensão e que, acima de tudo, acreditemos sempre no Pai e em Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite a todos. Joana Dark, Maristela. Tudo bom, Maristela? Que bom estar aqui conosco. Roberto dos Santos. E que beleza, né? Então, vamos dar continuidade àquilo que nós estamos fazendo toda semana. Hoje, provavelmente, a última live, onde nós estaremos falando a respeito da caminhada, o dia a dia de Jesus, né? Há 2000 anos atrás. Depois, vamos entrar no ensinamento moral de Jesus. Então, vamos seguir hoje, vamos compreender aquilo que se passou com a morte de Jesus. Vamos lembrar que Jesus morre numa sexta-feira. Na quinta-feira, à noite, ele foi entregue na noite da quinta-feira. E estavam todos eles no cenáculo, na ceia, e acompanham Jesus até o Horto da Oliveira, Horto das Oliveiras. Naquela quinta-feira, à noite, Pedro, João e Tiago. E Judas, que havia saído e ido até o Sinédrio. O restante havia permanecido dentro do cenáculo. E aí, vamos ver que logo na manhã da sexta-feira acontece aquele julgamento diante de Pilatos. Sexta-feira já era o preparativo para o Shabat. É o dia do descanso dos judeus. É o sétimo dia da criação, né? Deus criou o mundo em 6 dias, na visão da Bíblia, lógico que é figurado, e no sétimo dia descansou. E o sétimo dia é o sábado. Então os judeus guardam o sábado como o dia do descanso. E acontece o julgamento com Pilatos. A condenação final aplicada a Jesus foi declarar-se rei dos judeus. Uma mentira. Ele não fez isso. E no entendimento de Roma, seria um crime de lesa majestate.
é o crime de traição contra a sua majestade, ou então violar a dignidade de um soberano reinante ou contra o Estado, no caso, o Estado romano, né? Por isso que estava escrito sobre a cruz, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Mas o interrogatório de Pilatos interrogando Jesus, está narrado no Evangelho de João, capítulos 18 e 19. Quem tiver curiosidade, dê uma lida. Evangelho de João, capítulos 18 e 19. E aí Pilatos diz, ou pergunta, tu és o rei dos judeus? E Jesus responde, tu dizes isso de ti mesmo ou disseram-te outros de mim? Pilatos diz, porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. O que você fez? E Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Ele é rei, mas não deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o reino não é daqui. Então Pilatos aproveitou o reino e diz, então tu és rei. Jesus diz, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então vocês viram que o que Pilatos perguntava a Jesus, ele respondia. Mas aí Pilatos pergunta assim, o que é verdade? O que é verdade, Jesus? E ele nada respondeu. Por que não respondeu? Acho que nós já falamos em alguma live anterior. Porque a verdade é construção de cada um. Então Jesus tinha a sua verdade e Pilatos tinha a dele. Não adiantaria Jesus querer dizer a Pilatos sobre a verdade que era dele, Jesus, porque não seria aceita por Pilatos. Tanto que não foi compreendida realmente. Então, nessa encenação desse julgamento, Pilatos oferece uma alternativa de escolha. Barrabás. Barrabás era um salteador, um criminoso, e ele oferece à população, olha, eu vou libertar um. Vocês querem Barrabás ou querem Jesus? E o povo pede Barrabás. Soltem Barrabás. Obviamente influenciado pelos poderosos do judaísmo, que queriam Jesus morto. Então Pilatos pega Jesus e manda açoitá-lo. Ainda, para ironizar aquela sua pretensa condição de rei, segundo o entendimento de Roma, os soldados lhe colocam uma coroa de espinhos na cabeça e um manto púrpuro nas costas, como se ele fosse um rei, né? Pilatos sai para o lado de fora. Isso acontecia num local conhecido dentro de Jerusalém como Torre Antônia. É onde ficava o governador quando ele não estava no local fixo dele, mais continuado dele, que era numa cidade chamada Cesareia Marítima. Mas, em eventos especiais, e vamos lembrar que era a Páscoa dos judeus, o governador romano, Pilatos, vinha para Jerusalém e ficava ali na Torre Antônia. Então, após essa flagelação de Jesus, Pilatos vem para o lado de fora da Torre Antônia e apresenta Jesus ensanguentado. E diz ao povo, eis aqui o homem. E os principais sacerdotes e os servos, que queriam obviamente a morte de Jesus, gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos diz, tomai-os vós e crucificai-o, porque eu não vejo crime nenhum nele. Era uma encenação, né? Tudo indica. E os sacerdotes dizem, nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Então, para a visão dos sacerdotes, para a visão do judaísmo, o crime cometido por Jesus seria blasfêmia, se colocar como Deus, e que era uma mentira também, né? Ele não falou nada disso. E aí Pilatos temeu,
quando os judeus disseram: se soltas a este, que é Jesus, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. E ali ficou, nessa encenação, a preocupação de Pilatos com Roma, com o imperador romano. E a condenação final, então, acabou sendo declarar-se rei dos judeus. Mentira, nunca falou isso. Então, seria esse crime de lesa majestade. E por isso que estava escrito isso no alto da cruz, né? Então, nós vamos ver que muitas vezes essa zombaria feita com Jesus, esse desprezo feito com ele, muitas vezes se compara com aqueles que querem, dentro de uma casa espírita, uma manifestação para acreditarem naquilo que vai acontecer dentro da casa. Porque os sacerdotes disseram, quando ele estava sendo crucificado: olha, ele salvou os outros e nos salva a si mesmo. Então eles queriam que Jesus, de alguma forma, se libertasse daquela situação. E não saiu, ele não fez isso. E aí disseram os sacerdotes: se ele descer dessa cruz, nós vamos acreditar nele. Na casa espírita, muitas vezes acontece isso, né? Olha, estou indo na casa. Se acontecer alguma coisa fantástica, extraordinária, aí eu acredito nisso. Mas as coisas não é para acontecerem assim, né? Não é para existir o sobrenatural. Eu vou acreditar porque vi alguma coisa. Na verdade, a mensagem de Jesus, assim como a mensagem dentro de uma casa espírita, essa mensagem é para tocar o coração, não os olhos. Mas as pessoas querem que toque os olhos. Mas muitas vezes, tocando os olhos, não chega a tocar o coração. Matou apenas a curiosidade. E ali, aos pés da cruz, Jesus foi levado ao Calvário. Aos pés da cruz, os soldados disputam a túnica de Jesus. A túnica de Jesus foi jogada ao chão. Ele apenas tinha uma parte que lhe cobria a parte frontal, mas a túnica permaneceu ali. E aos pés da cruz, os soldados disputavam essa túnica. Era um desrespeito àquele que passava por aquele sofrimento tão grande, né? Mas essa situação de Jesus já estava prevista por Davi, 1000 anos antes. O rei Davi, que era um profeta também. Vamos lembrar que Jesus, no alto da cruz, chegou a dizer: Pai, meu Pai, por que me abandonastes? Será que Jesus tinha realmente desconfiança de Deus? Achando que Deus havia desamparado? Não. Vamos lembrar o que Jesus poderia estar falando. Vamos ver que Davi, o rei Davi, 1000 anos antes, ele faz uma profecia, ele verifica, né? E depois ele narra aquela visão dele que nós vamos falar logo em seguida. Mas ainda vamos ver que durante a crucificação de Jesus, até naquele momento de uma agonia tão grande, Jesus nos passa um ensinamento tão lindo. Aos pés da cruz estava Maria, a sua mãe. Estava Maria de Cleófas. Estava João, que era o único discípulo e o mais jovenzinho que saiu, né, em defesa de Jesus, acompanhou Jesus e que esteve ali acompanhando o Calvário, acompanhando a crucificação. E no finalzinho da vida de Jesus, ele volta os olhos para João e Maria, a sua mãe. E ele diz assim: Mãe, eis aí o teu filho. E olha para João e diz: Filho, eis aí a tua mãe. O que ele queria passar para nós? Ele queria passar a lição do amor universal. E olha que beleza. Talvez a coisa mais cara que tenhamos em termos de amor, de carinho, é a mãe.
é a nossa mãe. E Jesus, naquele momento, estava dando a condição de mãe, da sua mãe, para João e para toda a humanidade. Olha que gesto lindo. Então, era a lição de um amor universal. Maria era mãe de todos, não mãe só de Jesus. E nós vamos ver depois que João, mais tarde, após a partida de Jesus, muitos anos, ele vai se deslocar para uma cidade chamada Éfeso, que ficava, na Ásia Menor, hoje Turquia. E ali, em Éfeso, para lá, João leva Maria e vive com Maria até o final dos seus dias, os dias de Maria, sempre cuidando. E aí, vamos lembrar então que Jesus, no finalzinho daquele martírio, diz: Pai, meu Pai, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Obviamente, Jesus não desconfiava do Pai. Mas existem hipóteses para explicar essa frase, se é que realmente ele falou. Muito provavelmente, então, ele estava declamando o Salmo 22, escrito por Davi 1000 anos antes. Ou poderia ser também um dos malfeitores que estavam crucificados ao lado de Jesus, que poderia também estar declamando esse salmo. Mas o que aconteceu com Davi, o rei Davi? 1000 anos antes, Davi teve uma visão profética sobre o Messias e uma visão também sobre a morte do Messias, que seria Jesus. Então, provavelmente nesse salmo são palavras de Davi procurando interpretar o sentimento do profeta ou do Messias quando ele estava sendo crucificado. Olha só o que está no Salmo 22, escrito 1000 anos antes de Jesus, 1000 anos antes da crucificação. Salmo 22, quem quiser procurar na Bíblia, versículo 1, ele diz assim, essas são as expressões do salmista, de Davi. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Davi viu isso 1000 anos antes. No versículo 16, está narrado que transpassaram-me as mãos e os pés. Tudo o que aconteceu com Jesus. No versículo 18, diz assim, repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Tudo previsto por Davi. Então, Jesus, 1000 anos depois, poderia, naquele momento de dor, estar declamando o Salmo 22, ou qualquer um dos malfeitores que estava ao lado dele. Jesus ainda diz, antes, o seu último suspiro, ele diz assim, está tudo consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E desencarna. E aí José de Arimateia era um dos que acompanhava Jesus e era uma pessoa muito influente em Jerusalém, pede a Pilatos permissão para sepultar o corpo de Jesus. Era preciso sepultar rápido. Por quê? Porque estava chegando ao final a sexta-feira, o dia do Shabat. Então, assim que sumisse o sol, não poderia se mexer mais, não poderia se sepultar mais. Jesus teria que ficar ali na cruz, sem ser levado à sepultura. Aparece Nicodemos, recordo-se de Nicodemos, aquele fariseu que vai até Jesus, mestre, preciso nascer de novo. Mas como que nasce de novo? E aí Jesus explica, Então, Nicodemos vem e traz consigo para o sepultamento de Jesus 100 arráteis. Arráteis era uma antiga unidade de peso naquela época, que cada arrátel correspondia a 459 gramas. E Nicodemos traz 100 arráteis de um composto de mirra e aloés e sepultam Jesus no sepulcro que era de propriedade de José de Arimateia. Então ali acontece o desfecho da vida física de Jesus
há 2000 anos atrás. Vamos recordar, tudo isso acontecia com os discípulos escondidos dentro do cenáculo, exceção de João, né? João acompanhou. E agora, as aparições. Jesus apareceria após a sua morte por cerca de 40 dias. E a primeira aparição vem para Maria de Magdala. Maria de Magdala foi a primeira. Lembra-se que Jesus disse que o templo seria destruído e ao terceiro dia ele reconstruiria o templo. A que templo ele se referia? Aqui. Ele mesmo, não o templo de pedra, porque o templo verdadeiro, o templo mais lindo, é o coração de cada um de nós, porque é aqui que habita Deus, aqui que habita Jesus, aqui que habita o amor, aqui é que se faz a prece. Os templos de pedra são locais para uma reunião, mas o verdadeiro templo é cada um de nós. Então, ao terceiro dia, ele foi morto na sexta, passou o sábado, no domingo, terceiro dia, ele reaparece. Maria de Magdala, logo cedinho, vai até o sepulcro e o encontra vazio. E aí ela corre até o cenáculo, onde estavam os discípulos, e diz: alguém roubou o corpo do mestre. E rapidamente ela, Maria, juntamente com João e Pedro, vão até o sepulcro e constatam que ele está realmente vazio. Pedro e João retornam, os dois, para o cenáculo para informar os outros. E ali Maria de Magdala permanece junto ao sepulcro. E aí aparece Jesus. A primeira aparição, Maria de Magdala, que inicialmente confunde com o jardineiro, mas depois Jesus se apresenta a ela e ela fica emocionada e retorna ao cenáculo para informar os discípulos sobre a aparição de Jesus. Estavam todos eles dentro do cenáculo. Era o domingo, o terceiro dia. E a caminho de uma cidade chamada Emaús, um vilarejo chamado Emaús, dois que seguiam de perto Jesus estavam indo na direção desse vilarejo. Cleófas e Tadeu. Eram seguidores do mestre. Emaús era um povoado, hoje conhecido como Nicópolis. Fica ali bem pertinho de Jerusalém. Fica distante 60 estádios, que era uma medida antiga, grega, e cada estádio corresponde a 185 metros. Portanto, Emaús ficava distante de Jerusalém 11 quilômetros. E eles iam caminhando na direção de Emaús no domingo e iam os dois falando a respeito da morte do mestre. E aí Jesus aparece. Aparece seguindo esses dois. E, acompanhando, eles não reconhecem Jesus. Eles estavam com os olhos fechados. Às vezes somos nós assim. Jesus está conosco e a gente não enxerga. Então, é necessário que a gente abra os olhos, que a gente sinta a presença de Jesus. Isso aí é necessário. E aí, Jesus pergunta o que é que eles estão falando, e eles estavam tristes e estranho, né? Ué, mas o senhor é peregrino porque o senhor não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém? Não. E aí eles dizem: mataram o mestre. Ele que vinha para nos salvar, mataram. Eliminaram Jesus. E falaram também da aparição de Jesus às mulheres, a Maria de Magdala e depois Maria de Cleófas, todas elas. Quando os três, os dois discípulos e Jesus, chegam na aldeia de Emaús, pediram para que Jesus ficasse ali. Fica aqui conosco um pouco. E sentados à mesa, Jesus, que estava ali com eles, no momento em que pega o pão e parte o pão e entrega a eles, se identificou para os dois. E aí eles perceberam que ao lado deles se encontrava Jesus. É outra aparição de Jesus logo no terceiro dia. E os dois voltaram correndo até Jerusalém, foram até o cenáculo para comunicar essa aparição do mestre.
Ainda no terceiro dia, os discípulos, todos eles, trancados dentro do cenáculo, porta trancada, medo, eles tinham medo. De repente aparece Jesus. E diz: olha, a paz seja convosco. E mostrou as suas mãos, a lateral do seu corpo, e viram que era o mestre realmente. Conversou com eles. Só que naquele momento, Tomé não estava lá. Tomé tinha saído, né? E Jesus desaparece, e quando Tomé retorna, eles dizem: Tomé, Jesus apareceu, está aqui conosco, esteve aqui conosco. E aí não acredita na aparição de Jesus. E ele diz assim: Tomé, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, na lateral, de maneira nenhuma eu vou acreditar. Portanto, a aparição foi para os 10 discípulos. Judas já não estava mais, e Tomé havia saído. Então, outra aparição. E vemos aí uma demonstração de Tomé da sua dúvida, a dúvida que ele teve naquele momento. Dúvida que provavelmente nós também teríamos, né? Acredito em Jesus, mas era uma coisa tão forte, era uma coisa tão diferente. E aí no domingo seguinte, ainda dentro do cenáculo, os discípulos estavam lá, trancados, portas fechadas. Jesus aparece novamente. E aí Tomé estava lá. E ele diz a Tomé: põe aqui o teu dedo, né? Vê minhas mãos, vê as chagas nos pés, coloque sua mão aqui na minha lateral, e não sejas incrédulo, mas crente, acredite. E aí Tomé acredita. Senhor meu! E Jesus diz: por que me viste, Tomé? Acreditaste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, é uma orientação. Aqueles que querem uma confirmação e não conseguem perceber que a mensagem de Jesus não é necessariamente a escrita, não é necessariamente o livro. A mensagem de Jesus é o coração que recebe isso. Então, mais do que ver, é preciso sentir Jesus. Isso é necessário. E quando se fala de Tomé, muitas vezes, qual é o primeiro slogan que a gente fala de Tomé, né? Primeiro adjetivo de Tomé: o discípulo de pouca fé. Não falamos isso? Ele ficou taxado como discípulo de pouca fé. Entretanto, eu procuro ver de uma forma diferente. Se realmente ele tinha dificuldade em acreditar, se ele era aquele que queria realmente buscar, ter a certeza, vasculhar, ter a confirmação, e mesmo assim permaneceu ao lado de Jesus, com essa dificuldade, durante 3 anos, então ele não é de pouca fé. Eu diria que Tomé é o discípulo da muita perseverança. Fica melhor, porque perseverou, lutou, foi até encontrar a confirmação de tudo aquilo que ele precisava. Terminadas essas aparições, Jesus pede aos discípulos que se dirigissem à região da Galileia, que fica ao norte, na Palestina. Onde está o Mar da Galileia, onde está Cafarnaum, que Jesus permaneceu por 2 anos e 3 meses naquele local, um local maravilhoso, a Galileia é linda demais. E aí, Jesus apareceria também. Diz que os discípulos estavam junto ao Mar da Galileia. Iam pescar. Pegam o barco. Pedro, Tomé, Bartolomeu, João, Tiago Maior, que é Tiago Zebedeu, e outros 2 discípulos. E saem à noite para pescar. Só que nada eles apanhavam, não conseguiam pegar um peixe. E aí, amanhecia o dia, sem nada. E Jesus estava na praia. Só que eles não entendiam que era Jesus, não compreendiam, não o reconheceram. E Jesus pergunta: pescaram? Não pescamos nada. Então pegue a rede e lance para o outro lado do barco. E assim eles fizeram. E pescaram muito, muito. E aí eles reconhecem
que é Jesus que estava lá. E eles correm rapidamente na direção da praia para encontrar-se com Jesus. Pedro não esperou, correu, mergulhou e foi a nado até a margem do mar. Mas os discípulos levaram o barco até as margens. Diz que estava distante da margem 200 côvados. Devem ter ouvido falar, né? Côvado, que era uma medida antiga. E 200 côvados era aproximadamente 100 metros de distância da praia. O que é côvado? Só por curiosidade. É uma antiga medida de distância e um côvado é a distância que vai do cotovelo até a ponta do dedo médio. Isso é um côvado, é uma medida. Portanto, eles estavam a 100 metros, mais ou menos, da praia. Eles haviam pescado. A partir do momento em que lançaram as redes para o outro lado, haviam pescado 153 peixes grandes. E ali eles estavam se alimentando daqueles peixes. Jesus e esses discípulos todos que estavam lá. Aí aquele episódio tão lindo de Pedro, Jesus e Pedro, quando Jesus começa a fazer uma sequência de perguntas, as mesmas perguntas, por 3 vezes, recordando que Pedro, dias antes, lá em Jerusalém, havia dito 3 nãos. E agora ali, às margens do mar da Galileia, Jesus, lembrando disso, muito provavelmente, pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, mestre, te amo, lógico que te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Então Pedro havia dito um sim. Sim, mestre, eu te amo. E aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Bom, acho que ele não entendeu, ou não escutou, está com um problema de audição. Então, mestre, sim, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez: Pedro, tu me amas? Terceiro sim. Sim, mestre. Só que a resposta foi tão linda, ele diz: tu sabes que eu te amo. Passou a bola para Jesus. Você sabe que eu te amo. Por que está perguntando tanto? Você sabe do amor que eu tenho por você. Mas que amor que era? Qual era o amor, a dimensão desse amor de Pedro para com Jesus, para com a causa de Jesus? É muito difícil provar um amor. É meio complicado, né? Ó, prova que me ama. E de um instante para outro, ele vai provar. Será que é assim? E aí a gente recorda de uma historinha que deixa bem claro isso. É o rapazinho que começa a namorar a mocinha e logo no primeiro dia de namoro, a menina diz para o rapaz: fulano, prova que me ama. Como que eu vou provar? Saiu, foi na joalheria, comprou um anelzinho, um colarzinho, né? Trouxe para a menina e entregou para ela. E aí ela pegava aquele anelzinho, o colar, e mostrava para todo mundo: olha como ele me ama, olha como ele me ama. Ele provou que a amava? Não. Ele provou que tinha bom gosto. O anelzinho era bonito. Provou que sabia onde ficava a joalheria. Provou que tinha um cartão de crédito, dinheiro, mas não provou que amava. Provou tudo isso que eu falei, menos o amor. Porque o amor se prova com o tempo. Porque amor é sacrifício, né? É devotar-se a uma causa. Então, não é dessa forma. Ah, não, prova que me ama, está aqui, o anelzinho é porque eu te amo. Não. E Pedro provou a Jesus ao longo de toda a sua vida. Ele se sacrificou a própria vida pela causa do Mestre. Não abriu mão de nada. Então aí, nesse episódio, nós vemos Jesus dando a Pedro a oportunidade dos 3 sims que anulariam o não. E aí Jesus pede para que eles retornassem a Jerusalém. Era preciso que voltassem até Jerusalém. E eles vão. Eles, os discípulos, até aquele momento,
acreditavam muito em Jesus. Lógico, na sua mensagem, mas faltava acreditar em si mesmos. Eles titubeavam, eles tinham a fraqueza de um ser humano normal, como todos nós temos. Mas aí, eles retornam para Jerusalém. Vão para onde? Cenáculo. Cenáculo era o ponto escolhido por eles. E quando chegam lá, ia acontecer uma festa maravilhosa em Jerusalém, conhecida como festa de Pentecostes. Em grego, Pentecostes. É uma das 3 maiores ou principais festas de Israel, que é chamada no Antigo Testamento como Festa das Semanas. É a colheita da cevada também. Então, acontecia 7 semanas depois da Páscoa, 49 dias. Então, 50, Pentecoste, no 50º, essa festa era 9 horas da manhã, terceira hora, como se falava na época. Eles estavam dentro do cenáculo. E ali, de repente, no meio dos discípulos, estavam ali outras, estavam mulheres ali, Maria de Nazaré. Então, no meio dessa reunião, começam a aparecer línguas de fogo no alto. E aí cada discípulo começa a falar uma língua diferente, que nunca falaram, né? Eram homens extremamente simples, eram homens do campo, da pesca, não sabiam nada, mal falavam o hebraico e o aramaico, começam a falar em várias línguas, a língua da Mesopotâmia, da Capadócia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, de um monte de locais. Nós, na doutrina espírita, conhecemos como mediunidade de xenoglossia. E ali, quando eles começam a falar em línguas, mas línguas, falar em línguas tem que ser línguas que os outros compreendam, porque senão não é língua, né? E quando eles falavam, as pessoas que passavam pela rua, e Jerusalém estava cheia de gente nessa festa, judeus que vinham de todos os pontos daquela região, daquele mundo conhecido ali, naquele pedaço. E cada um deles ouvia um discípulo falando a sua língua. Pô, ele está falando em grego, igualzinho, com uma perfeição. Outro está falando na língua egípcia, igualzinho, que perfeição. Então, eles, a partir daquele momento, eles despertaram. A partir daquele momento, era Jesus, através deles, conversando e falando das belezas. E dizendo para todos eles, era Jesus dizendo, olha, vocês podem ir, se estavam com medo, podem ir e divulgar toda a minha mensagem pelos 4 cantos da terra. Ou seja, comunique a boa nova. Olha como vocês estão falando com todo mundo. Foi uma injeção de ânimo para que eles saíssem, para poder levar a boa nova para todos os locais possíveis. Tanto é verdade que nesse momento eles despertam e Pedro e João, e os outros também, mas Pedro e João se dirigem a uma porta em Jerusalém chamada Porta Formosa. Nessa porta vivia ali um coxo, um homem com um problema na perna. Ficava sentado ali pedindo esmolas. E quando Pedro e João passam por ali, Pedro diz a ele, ao coxo, olha para nós. E o homem olha na esperança de receber alguma coisa, estendendo a mão para receber alguma coisa. E Pedro, olha como mudou por completo. Ele diz assim, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. O homem levantou-se e andou. Esse episódio proporcionou aos dois, Pedro e João, a prisão. Eles foram aprisionados e não se acovardaram. E diante do coxo ou do ex-coxo, os poderosos da religião, né, do judaísmo, chamam Pedro e João, mas não tinham o que falar, o coxo estava andando, estava tudo em ordem, o que eu vou falar? Então dizem aos dois, não falem mais desse Jesus. E Pedro falou, impossível. E mesmo assim foram libertados.
era a confiança total no trabalho que competia a eles. Assim, nós vimos esse final, né? Jesus, a sua morte, aparições que aconteceram outras, mas não dá para narrar todas. E a partir da próxima semana, nós vamos começar uma outra fase. Da próxima live, uma outra fase. Até agora, nós falamos sobre as coisas do dia a dia de Jesus. Nós falamos de milagres, né, que a gente sabe que não existe milagre. Falamos das curas de Jesus, que a cura, sim, com a participação de Jesus, mas a pessoa produzindo em si a oportunidade da cura. Nós vamos ver, ouvimos palavras ditas por Jesus e que acabaram sendo utilizadas pelas igrejas como artigos de dogma, né? Mas tudo isso pode ser questionado. Pode ser questionado. As religiões criadas pelos homens podem encontrar um conflito aqui ou ali, porque cada uma interpreta a sua forma, por boa vontade, sem sombra de dúvida, mas interpreta da forma que compreende. Por isso que existem contradições entre interpretações das igrejas. A partir da próxima live, nós vamos começar a falar sobre o ensinamento moral de Jesus. Aí não tem espaço para briga. Por quê? Porque o ensinamento moral de Jesus é um ensinamento para todos. Como que Jesus poderia dizer, exemplo, bem-aventurados misericordiosos, perdoe. E aí uma igreja diz, um segmento religioso diz, mas perdoar é até isso aqui. E outro vai dizer, não, é quando acontecer isso. Não, perdão, será que é bom perdoar? Não tem dúvida. Perdão é perdão. Humildade é humildade. Fraternidade é fraternidade. Não há o que discutir. Então, no ensinamento moral, não poderia haver qualquer tipo de discordância entre os vários segmentos religiosos que a humanidade construiu. Então, a partir da semana que vem, da live que vem, semana que vem, vamos começar a falar sobre os ensinamentos morais do Mestre. Aí sim, nós vamos ter que ver o que ele disse e trazer para os dias de hoje. O que ele disse há 2000 anos e que se aplica totalmente aos episódios com os quais eu convivo no século XXI. Então, é um Jesus que precisamos trazer para agora. Um Jesus lindo de 2000 anos, falando coisas lindas de 2000 anos, mas aplicadas agora. Porque estamos aqui agora. Tá bom? Então, vamos fechando os nossos olhos, já deu o horário, vamos fechando os nossos olhos e fazer a nossa prece. Jesus, nosso Divino Mestre, amigo, irmão, companheiro, estamos aqui, todos nós. E como é bom estarmos reunidos com a sua causa, na busca do entendimento daquilo que você nos deixa. Precisamos conhecer cada vez mais, para que possamos construir de uma forma cada vez melhor, cada vez mais ampla, cada vez mais sólida a verdade. E é por isso que você disse, conhece a verdade e a verdade vos libertará. Quando conheço a verdade, eu vou me libertando. Quero ir, preciso ir, me libertando dos vícios que ainda carrego e que carrego de uma forma ainda tão forte. Mas quanto mais te conheço, quanto mais coloco o teu ensinamento no meu coração, na minha vida, essa verdade vai ficando cada vez maior. Um pouquinho maior, um pouquinho, e de repente, ela está linda, mas ainda tenho tanto a aprender. Preciso tanto te conhecer e viver ao teu lado. Que assim seja, graças a Deus. Então, gratidão a vocês, viu? Boa noite, prima. Boa noite, gratidão a você também.
Cida Léo. Então, a semana que vem, na live, estaremos juntos novamente. É uma alegria muito grande poder estar com vocês, né? Esse carinho, receber essa força. Beijo, prima Marli. E, para encerrar, Jesus no coração, álcool gel na mão. Um abraço a todos vocês. Abraço Renata, Fernando, Giselda, abraço Giselda, Renata de novo, Luiz, Carlos, ei, quanta gente, como é bom. Um beijo a todos vocês e que na próxima semana estejamos novamente juntos. Tchau e obrigado, viu? Obrigado.